Bom, e o vídeo de hoje nós vamos falar sobre futebol. Brincadeira, tô mentindo. Na verdade, nós vamos falar sobre atenção plena. Você já ouviu falar desse termo? Atenção plena? Pois bem, eu vou falar sobre atenção plena utilizando o futebol. O futebol, isso mesmo, né? Hoje eu joguei aquela bolinha, hoje é domingo, você sabe como é que eu fico quando eu jogo a bolinha. É o dia mais feliz da semana. Jogar um futebolzinho, comer um churrasquinho, voltar para casa, tomar um banho e gravar vídeos para vocês, né? Então, assim, eu começo a semana em alta na minha vida, né? Todas as semanas, né? Bom lá, o que é que eu vou usar aqui, né? O futebol como exemplo, né? Sabe aquela frustração que você sente no futebol? Quando você, principalmente quando você erra um passe, erra o chute a gol, né? Você acaba errando e você se sente frustrado. Pois bem, né, eu vou usar vamos falar assim, essa ilustração, mas você vai poder, baseado nisso daqui, utilizar a atenção plena para como um antídoto a isso daqui, né? Você trazer a atenção plena, você entender que um erro não te inviabiliza, né? Não decreta que você é um derrotado ou um perdedor, né? Não, isso não, que você é ruim para sempre, não. O erro não dá o certificado de que você não pode melhorar. Não significa isso. E eu fiz aquelas anotações, né, pessoal? É aquele vídeo de anotações. Então, é exatamente assim que eu vou começar a falar com vocês sobre a atenção plena. Bom, eu anotei aqui que, segundo os grandes mestres da meditação, eu tenho estudado muito o lance da meditação, vamos ver se eu consigo aplicar isso na minha vida e aí eu conto para vocês, né? O que significa, segundo esses caras, a atenção plena, né? Das coisas que eu tenho estudado, eu venho aqui e falo para vocês. Bom, o que significa para eles, né? Ou segundo os caras que são os caras da meditação. Atenção plena significa prestar atenção de propósito ao momento presente sem julgamento. Tá, mas o que eles querem dizer? Isso traduz aí preto para mim direito. Ou seja, é estar aqui, é observar o que está acontecendo com você e sem tentar mudar, ou fugir ou controlar imediatamente, né? Então você se coloca no presente, entende, pô, aconteceu isso, assado, por aí vai. E ao mesmo tempo você não tenta mudar, não tenta fugir, não tenta controlar de maneira imediata, né? Aí, peraí, você para, realmente você botar a bolinha no chão e tentar olhar e observar de uma maneira mais lógica para aquilo ali, né? Mais presente para aquilo ali. A nossa mente, ela tende a criar cenários, situações, né? A nossa mente fica totalmente divagando, né? E engraçado que ela fica divagando sempre ou entre o passado e entre o futuro, né? O futuro. E é aqui que moram os problemas, né? Quando a nossa mente ela não está no presente, ela está presa ao passado. Quanto mais nós afundamos ao passado, mais nós tendemos a nos deprimir, né? Dizem que a depressão é o excesso de passado. É você ficar olhando para aquilo lá e ficar pensando, pô, mas poderia ser diferente. E aí você fica remoendo. Ah, mas eu deveria ter feito isso, deveria ter feito assado, deveria. E você fica preso nisso. Que é diferente do futuro, né? Quando dizem, né, que quando você está muito preso à ideia de futuro, é o que te gera a ansiedade, né? Você se torna uma pessoa ansiosa porque você está com um excesso de futuro, né? Então você fica imaginando, não, mas né, você tira o foco de estar fazendo aquilo dali, que é o que vai realmente determinar o que vai ser o seu futuro, o que vai ser o bom, isso aqui eu estou fazendo e a consequência disso vai me gerar tal futuro. Você se desprende daqui, você se coloca no futuro e pensando, né, eu vou assim, imaginando milhares de cenários. E isso acaba te afetando no quê? Acaba te afetando que, de certa forma,
acaba sabotando aquilo que você deve fazer no presente. Porque quando você se coloca no futuro, é como se na sua cabeça o negócio já foi realizado. Né? Então isso gera a tal da ansiedade. Né? Ansiedade e logo vem a frustração. Né? Bom, dito tudo isso daqui, falando sobre a atenção plena, né? E todo esse disclaimer que eu fiz aqui para vocês, os caras, eles, né, existe uma linha de pensamento que propõe um método que é cunhado por uma sigla, e essa sigla se chama RAIN, né, tipo de raio mesmo em inglês, né, então R-A-I-N, eu estou soletrando para você, entendeu? Para você que não sabe o inglês, ou às vezes o seu inglês é o inglês, né, do meu tipo, é o inglês das ruas, então RAIN, essa sigla. E o que significa essa sigla, esse método, né? Ela, basicamente, são 4 palavrinhas. Primeiro, reconhecer. Segundo, aceitar. Terceiro, investigar. E quarto, não se identificar, né? Então, o R é de reconhecer, o A é de aceitar, o I é de investigar e o N é de não se identificar. Tá, beleza, mas... Preto, esse negócio ficou muito raso, o que você quis dizer. Então vou explicar aqui ponto a ponto para você. Ponto a ponto para você. Então quando você usa esse método, que é um método que é para que você volte a ter a atenção plena, ou seja, a sua atenção ao presente, se desprendendo do que poderia ter sido feito ou que você gostaria de fazer e se colocando no presente, você utiliza o RAIN, o método RAIN. Vamos lá. Primeira coisa é você reconhecer, né? Ou seja, você perceber o que está acontecendo. Então, aqui nessa parte aqui, a gente entra naquele lance de falar sobre sentimentos e emoções e por aí vai. Então, aconteceu tal situação, você reconhece, você reconhece que eu me senti bravo, eu me senti, furioso, eu me senti alegre, né? Você reconheceu o sentimento, a emoção daquele momento ali, quando acontece tal situação. Que nos leva ao segundo ponto aqui, que é o A, de aceitar. Então, aqui no aceitar, eles propõem, né? Esse método propõe que é o seguinte, pare de resistir, ou seja, não lute contra. Aconteceu tal situação, você reconheceu o seu sentimento, aí você vai para o A de aceitar, e aqui nesse ponto você não resistir, você para não tentar lutar contra esse sentimento, você o absorvê-lo, você entender ele, entendi o sentimento, aceitei. Bom, aceitei a situação, não vou lutar contra. Isso nos leva ao I, que é de investigar. Aí, aqui nesse momento, você tenta entender onde essa situação está te afetando. Então, o fato de você se sentir nervoso, você está piorando o seu futebol. Né? Então, você vai começar a errar mais ali na hora no passe, por aí vai. O fato de você estar alegre, você vai melhorar o seu futebol. Isso é um exemplo, né? Então você entender em que ponto a tal situação ela está te afetando. Então você reconheceu o seu sentimento, você aceitou o sentimento e aí você investiga, tá? Onde isso está me afetando? Que nos leva ao N, a sigla N, que significa não se identificar. E aqui nesse ponto, o que é o não se identificar? É você, de certa forma, agir com compreensão a você mesmo. Né? Ou seja, o fato de tal situação aconteceu não significa que essa situação vá acontecer novamente e não significa que essa situação define quem é você. Então, se você falhou lá na hora do futebol, não significa que você vai falhar para sempre. Não significa que você, você errou uma coisa ali, uma coisa assada. Não significa que você vai errar para sempre. Um erro não te inviabiliza, né? Ou seja, aqui ele propõe para você não se identificar. Isso não faz parte da sua identidade, de quem você é. Né? Ou seja, então,
O que acontece, né? Aqui eu trouxe aqui para vocês aqui, né? Na vida real, geralmente o que a gente faz em determinadas situações? Então, vamos colocar aqui um exemplo, você errou algo, você, sei lá, errou o gol na hora de marcar o gol ali no futebol. Hoje, inclusive, eu errei 3 gols. Eu estou realmente. Eu fiquei amargurado com isso. Mas a parte que me satisfaz é que eu errei tentando fazer. Vocês nunca vão ver eu errando de uma forma meia boca. É sempre uma forma tentando acertar a parada mesmo. Eu errei porque eu tava tentando acertar e eu errei. É normal isso aqui. Então é isso, né? Na vida real a gente age assim. A gente vai lá, você erra algo, aí você se frustra, você vem a frustração. E aqui, o que você faz? Você se critica, você tenta achar uma desculpa, né? Então eu errei lá o futebol, se fosse outra situação, eu vou, né? No momento ali eu assumi a culpa, mas tem pessoas que não vão para, né? Quem está longe da atenção plena, do tal do mindfulness, né? Eu já, de certa forma, eu me desenvolvi para esse ponto aqui, eu entendo. Quem erra né, tenta, vai lá, aconteceu a situação, tenta achar uma culpa, uma desculpa, né? Foi culpa de tal pessoa, né? Ou então explode, fica irritado, fica nervoso e por aí vai, né? São as três fases da negação, isso aqui, né? Ou seja, com um método RAIN aqui, ele é total. O que muda, né? Ele é totalmente diferente, né? Então, por exemplo, voltando à mesma situação, eu errei, aí eu reconheci que eu errei, né? Então eu reconheci onde estava a frustração ali em errar. Com isso eu aceitei que isso fazia parte do jogo, né? Então faz parte do jogo eu errar, então eu aceitei. E aqui a gente entra a parte de investigar, né? Que é investigar onde você errou algo lá, você investiga onde isso está afetando você. Então ali no fato, né, no caso ali da situação do futebol, eu percebi que deu uma acabou não afetando eu, mas acabou afetando o time, deu aquela baixada de bola do time. Então eu tentei recuperar o ânimo do time ali, do grupo, né, ali no momento, para que a gente pudesse continuar jogando a partida, né? Então eu entendi, eu investiguei onde é que isso estava afetando, fui lá e organizei, né? E ao mesmo tempo você não se identifica, né? Entendendo que você pode errar e mesmo assim ainda você pode continuar. Então eu não me identifiquei com o erro, eu sei que aquele ali é um erro o qual eu cometi naquele momento, e esse erro não define quem eu sou para sempre, né? Não vai definir. E assim eu entendi, né? Por que eu falei tudo isso daqui? Porque eu sei que hoje em dia é muito difícil nós nos colocarmos no presente, né? Principalmente por lance de rede social, né? Esse mundo está totalmente acelerado, e esse vídeo aqui eu quis propor para vocês, para que você de certa forma desacelerasse um pouco a sua cabecinha e se colocasse ao presente, né? Pensa no, né? Você aproveitar o momento ali, o presente, por aí vai, porque inclusive ele se chama presente porque ele é um presente, você estar ali naquele momento é um presente, né? Não deixa de ser. O futuro a Deus pertence, o passado não tem como você mudar, certo? Então é isso, eu espero que tenha sido útil esse negócio aqui e você tenha entendido a ideia de atenção plena, né? O tal do mindfulness, né? Utiliza o método RAIN aqui, essas 4 palavrinhas aqui, que é reconhecer, aceitar, investigar e não se identificar. E aí você vai, com o tempo, você vai praticando isso daqui, que exige prática, né? Com a minha provocação aqui, com certeza você vai atrás de mais informações, pessoas realmente especialistas aqui, e
É assim, eu espero. E aí você vai se aprofundando e utilizando isso da melhor maneira possível para a sua vida, certo? Sendo assim, se você chegou até aqui, não me conhece ainda, eu sou Preto, o autoproclamado, declarado generalista em tudo. Esse aqui é o canal que a gente faz isso. Liga a câmera e sai falando, vem trazendo tudo que eu tenho feito, acertado, errado, e por aí vai, de uma maneira que você aí do outro lado, você veja aquilo que vale a pena para você e utiliza na sua vida. Certo? Então, eu venho aqui me tornar saindo do generalista, especialista, e é isso. A parada é mostrar a real do que tem sido feito. Então, se você gosta de conversas assim, conversas francas, aleatórias, que muitas das vezes nós começamos de um jeito, nós não sabemos como é que vai terminar, eu peço para você que você se inscreva nesse canal para que a gente possa estar tendo mais conversas assim. Se assim você se sentir à vontade, você escreva aí nos comentários que eu acabo respondendo a você. Se esse vídeo for útil para você, nesse momento, eu de verdade ficarei muito feliz, certo? Então é isso. De verdade, eu espero ter sido uma boa companhia por esses minutos aqui. E eu agradeço pela sua atenção, pela sua paciência. Valeu, falou, tchau!